Olá, meu nome é Malu, eu sou professora da ETEC Lauro Gomes e essa é uma apresentação sobre a Química do Amor, segunda parte. Os perfumes são substâncias que despertam grande interesse pelos homens. A sua origem possivelmente está relacionada com rituais religiosos e com a descoberta do fogo. Antigamente eram feitas oferendas aos deuses com queima de folhas secas e as quais possivelmente exalavam odores agradáveis. A palavra perfume deriva do latim, que significa per, de origem, e fumare, de fumaça. Os perfumes são constituídos por uma mistura complexa de substâncias orgânicas. Suas fragrâncias podem ser de origem vegetal, animal ou até mesmo sintética. Aquelas obtidas de origem vegetal podem ser extraídas tanto das flores quanto das árvores e arbustos, como por exemplo dos seus troncos. As fragrâncias são classificadas segundo sua volatilidade, ou seja, sua capacidade de evaporar, e também quanto às suas características olfativas. Elas são classificadas de 14 maneiras. Ela pode ser cítrica, lavanda, ervas, aldeídica, verde, floral, especiarias, madeira, couro, animal, fruta, almíscar, âmbar e baunilha. Aqui nós temos as famílias olfativas. Nós temos o amadeirado, com misturas de madeiras e toques de canela, terra ou tabaco. Os aromáticos, onde temos fragrâncias aromáticas, onde prima principalmente aromas cítricos, lavandas e muitas vezes especiarias orientais. O cítrico, onde nós temos notas de laranja, limão e até algumas de madeira. Esse tipo de família é ideal para clima predominantemente quente, como o do Brasil. Os florais, onde temos misturas de ramos de jardim, rosas, gardênias e outras flores. Pode também ser apresentados com toques orientais ou especiados. Frescos, misturas de notas cítricas com notas naturais, como por exemplo de folhas verdes. São refrescantes e apresentam geralmente notas marinhas. Frutal. Além das notas cítricas, apresentam também notas como pêssego e morango, ou seja, são um pouco mais adocicados. E os orientais são essências sofisticadas, chiques e elegantes. Primam pela exuberância de notas quentes e picantes, como a baunilha, canela e orquídeas. A composição de um perfume é dividida em notas. Existe a nota superior, que é chamada de cabeça, a nota do meio, que é chamada de coração, e a nota de fundo, que é a nota de fixação. Na cabeça, nós temos fragrâncias mais voláteis, que é o primeiro odor perceptível no perfume. As notas do meio, do coração, são os verdadeiros cheiros, ou seja, o tema do perfume. Ela perdura na pele por várias horas. E a nota de fundo é a de fixação, onde temos moléculas menos voláteis e mais pesadas. Os fixadores dão corpo ao perfume. As notas de cabeça são as que dão a primeira impressão do perfume. Elas são elaboradas para despertar o interesse do consumidor. Seu tempo de evaporação é de até 15 minutos. As notas de corpo são a alma e a personalidade do perfume. São mais encorpadas e são a identidade do perfume. Sua evaporação leva até 6 horas. E as notas de fundo são do último acorde a ser percebido. São notas mais densas, mais substantivas. Mescladas às demais notas dão a identidade final do perfume. A sua evaporação é superior a 6 horas. Aqui nós temos a classificação das fragrâncias segundo a sua volatilidade e nota aromática. Quanto maior for sua volatilidade, ou seja, menor o seu tempo no estado líquido, ela está mais próxima à nota superior, ou seja, a nota de cabeça. As intermediárias
são as do coração, e as que demoram mais para volatilizar são as notas de fundo. Vale lembrar que a combinação entre o tipo de pele e o de perfume é de extrema importância. As pessoas com peles mais oleosas são capazes de permanecer perfumadas por mais tempo com uma única aplicação de perfume. Isso ocorre em função da sua maior capacidade em fixar as substâncias presentes no perfume. No Brasil, o produto que conhecemos como perfume, na verdade, não é um perfume, e sim água de toalete, que apresenta aproximadamente 4% de essência na sua composição, enquanto os produtos conhecidos como perfume apresentam até 15% de essência. Isso acontece devido às altas temperaturas e taxas de transpiração em regiões tropicais como o Brasil. Então, a utilização desses perfumes não é recomendada. A água de perfume, ela tem 15% de essência, a água de toalete tem 4%, a água de colônia 3% e a Del Colônia 1%. A técnica para obtenção das fragrâncias vai depender da matriz de onde vai se extrair a substância odorífera e também das suas propriedades. Por exemplo, se a substância odorífera for termolábil, ou seja, sensível ao calor, não pode ser empregada as técnicas extrativas que fazem uso de altas temperaturas. Cabe destacar que, dependendo da região geográfica, época do ano e método com que a mesma fragrância é obtida, produtos com características diferentes são obtidos. Dentre as técnicas mais utilizadas para a extração de essências estão a destilação e a extração por solvente. A destilação é um método de separação de mistura homogênea líquido-líquido e é bem adequado para purificá-las também. Um dos requisitos é que eles tenham pontos de ebulição diferentes entre si. A extração por solvente ela pode ser feita de algumas formas. Dentre elas nós temos a decocção, a infusão, a percolação e a maceração. Dentro do processo de destilação para obtenção das fragrâncias, temos a destilação a seco e a destilação por arraste. Na destilação a seco, é colocado um material seco dentro do balão de destilação. Esse material seco ele pode ser composto, por exemplo, por uma casca de árvore. No aquecimento, ele vai gerar gases que vão em direção ao condensador e vão condensar, vão cair aqui no funil de separação. A função desse funil de separação é pegar o material que foi condensado aqui, que geralmente é oleoso, e sofrer um aquecimento. Esse aquecimento serve para deixar ele menos viscoso e deixar escoá-lo até o Erlenmeyer. Na destilação por arraste, é aquecido a água no balão de destilação, os vapores da água vão entrar em contato com a substância de onde quer se extrair a essência. Essa essência tem um baixo ponto de ebulição, esses óleos vão volatilizar, essas essências vão volatilizar, vão chegar no condensador e após o resfriamento vão condensar e cair no Erlenmeyer. Extração por decocção. É uma técnica muito parecida com o cozimento de alimentos ou até preparo de alguns chás. Ele consiste em aquecer o material, vegetal pode ser, em contato com solvente, que pode ser água ou um outro solvente qualquer. Após a ebulição, por um certo período, o material vai ser resfriado e separado do solvente, que agora contém a substância odorífica de interesse dissolvida. Extração por infusão. Essa é uma técnica também parecida com o preparo de chá de saquinho. É colocado água já fervendo sobre a substância de onde quer se extrair a essência e depois eles são separados. Pode ser água ou outro solvente qualquer. Isso aí é um exemplo, por exemplo, do preparo do chimarrão. Extração por percolação. Nesse método, vai se passar um solvente a frio pelo material de onde contém a substância a ser extraída.
O produto final desse processo é chamado de percolação. Aqui nós temos um tubo por onde é inserido o solvente, a amostra fica neste outro tubo, então o solvente vai passar por ela, a parte de interesse vai cair no balão volumétrico e a amostra vai ficar retida na parte superior. A extração por maceração, como já visto anteriormente, é um processo onde se deixa o material de molho num líquido extrator. É a mesma que utilizamos em casa, por exemplo, quando deixamos pimentas de molho no azeite para curtir, ou seja, ela está macerando. Nesse caso, o extrator seria o líquido, seria o azeite. Solventes utilizados para extração. Bom, em função das características físico-químicas das substâncias presentes nos óleos essenciais, a água não é o solvente adequado para ser utilizado, uma vez que as substâncias extraídas não são solúveis na água. Na maioria dos casos, para a extração de substâncias odoríferas, são utilizados solventes orgânicos de baixo ponto de ebulição, para facilitar sua remoção no processo final. Um dos exemplos de solventes utilizados é o éter de petróleo. O éter de petróleo, apesar de chamar éter de petróleo, não é um éter, ele não pertence à função éter dentro da química orgânica, e sim ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Aqui um exemplo de um outro processo pouco utilizado atualmente devido ao seu custo e demora no processamento. É chamado de enfleurage ou enfloração. Ele é utilizado em flores extremamente delicadas. As pétalas dessas flores são colocadas em gordura vegetal ou animal desde que não tenham cheiro. Um exemplo é a gordura de porco, e ela vai servir para absorver os óleos essenciais. Essas pétalas vão ficar em contato com a gordura por horas ou até dias, e depois são trocadas por pétalas novas, até que essa gordura fique com aspecto de pomada, mais viscoso. Após isso, essa gordura é colocada em contato com álcool para que se retire o óleo essencial ali obtido, e depois é separado por meio de destilação. Esse processo de enfleuragem puro somente é empregado em fazendas do interior da Europa. São necessárias, em média, 126 mil flores para se obter 1 kg de óleo essencial. Óleos essenciais. O primeiro óleo que nós vamos falar é o óleo de rosas. A principal técnica utilizada para sua obtenção é a de extração por solventes, com éter de petróleo. Pode-se utilizar também a destilação por arraste, mas com mais cautela, pois o aquecimento pode prejudicar sua obtenção. A obtenção deste óleo tem um custo elevado. São necessários 6 kg de pétalas para se obter 1 grama de essência. Dentre as substâncias obtidas na composição do óleo de rosas, nós temos aldeídos, cetonas e álcoois. O óleo essencial de jasmim, junto com o de rosas, é considerado um dos mais importantes em perfumaria. Ele é comercialmente obtido das flores diferentes de espécies de jasmins. Dentre os componentes obtidos nesse óleo, nós temos cetonas, aldeídos, hidrocarbonetos, aminas e também cetonas. O óleo essencial de lavanda é obtido pelo processo de destilação a vapor, e ele tem um custo menor e tem uma alta escala de produção. Dentre os constituintes obtidos nesse óleo, nós temos hidrocarbonetos, ésteres, álcoois e também aldeídos. Óleo essencial de cítrico. Esses óleos eles são obtidos por prensagem a frio. Essa prensagem pode ser das cascas ou dos frutos inteiros. E depois, após a prensagem,
o óleo é separado do suco por centrifugação. Dentre esses óleos nós temos o de laranja, de limão, de lima, de bergamota e de tangerina. Dentre as substâncias encontradas nos óleos cítricos, nós temos hidrocarbonetos, álcoois, ésteres e também aldeídos. Um dos exemplos de substâncias encontradas nesses óleos é o limoleno. O limoleno tem diversas aplicações, como por exemplo, aditivo alimentar, fabricação de doces, chicletes e na síntese para outros compostos químicos, como solventes para resinas, tintas, agente dispersante para óleo, entre outras aplicações. O óleo essencial de menta é obtido por destilação por arraste a vapor. Cerca de 90% da sua composição é constituída pelo mentol. Existem vários isômeros espaciais dele e ele é muito utilizado em medicamentos, perfumaria, preparações orais, como por exemplo cremes dentais e antissépticos bucais, e também como uso em flavorizantes, em chicletes, balas e bebidas. Lembrando que os flavorizantes, ele concede não só sabor, mas também odor. A química como uma ciência exata e relevante para o entendimento do comportamento humano e ambiental, identifica, analisa e prepara moléculas. Essas estruturas poderiam variar desde compostos naturais até aqueles sintéticos, a fim de compreender os sentimentos complexos e universais que rodeiam o homem. A química do amor pode ser então compreendida como uma série de complexas interações moleculares, podendo essas ser individuais ou entre indivíduos. Quando as interações moleculares se dão, especialmente quando abordamos os aspectos da volatilidade das moléculas, todas essas interações moleculares podem induzir a atividade de células do organismo, despertar atração entre membros da comunidade para efeito de reprodução ou controle de pragas. Podem ainda relacionar-se ao bem-estar social, seja perfumando o ambiente ou até um indivíduo.